Gente, é com muita alegria que a gente dá início a mais uma live aqui do Gênios Mind. Na verdade, nesse canal é a primeira live que a gente está fazendo e é muito importante esse nosso primeiro contato para que a gente possa mostrar para vocês quem é a Gênios Mind. A Gênios Mind, na verdade, é uma consultoria especializada em soluções educacionais, que, na verdade, a gente tenta interagir tecnologias emergentes e também fazer isso num aprendizado prático, envolvente, intuitivo. Ou seja, a gente está tentando aqui, cada vez mais, com o nosso canal, levar a educação de uma maneira bem prática para as pessoas, de uma maneira bem leve. E isso é uma coisa que a gente sempre sentiu falta no nosso mundo acadêmico. Nós sempre sentimos muita falta de tentar mostrar a educação de uma outra forma, né? A gente sempre percebeu a educação muito engessada. E a gente tem esse objetivo de hoje levar essa educação de uma forma mais branda, mais leve. O nosso convidado já está aí. O professor Aloysio, além de um amigo, na verdade, é uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande e foi assim, da nossa parte, assim, a gente fica muito emocionado em recebê-lo, né, pela pessoa que é. Se eu começar a falar aqui o currículo do Aloysio, eu vou me estender por algumas horas, mas de forma bem branda, Aloysio, se você também quiser falar um pouquinho mais o professor Aloysio é engenheiro mecânico de formação, né? É mestre em engenharia de produção. Ele, atualmente, ele é mestre em engenharia de produção pela COP, pela UFRJ. Atualmente, ele é diretor do portfólio de excelência operacional da Rio Consult Group. Ele foi ex-diretor de operações da IPMA Brasil, é Master Black Belt, é professor do curso de engenharia de produção do Cefet, no Rio de Janeiro. Ou seja, é uma pessoa que sempre que alguém me fala de processos, eu lembro do professor Aloysio. Alguém fala processo, seu Aloysio, parece que uma coisa está linkada à outra. E isso não é nem por tanta amizade, não. É exatamente por competência. Eu sempre digo que as empresas, todas as empresas, não só no Brasil, mas no mundo todo, têm dois grandes problemas: processos e métodos. E isso é uma coisa que vem acontecendo já há muito tempo. Então, eu sempre vi o professor Aloysio à frente de alguns trabalhos, resolvendo problemas de empresa, fazendo mapeamento de processo. E quando a gente começou a falar de inteligência artificial aqui, na mesma hora que a gente quis falar de inteligência artificial e inserindo nisso processos produtivos, eu lembrei do professor Aloysio. Porque ele já deixa uma pequena amostra, na verdade é o tamanho de uma latinha, num ponto de laboratório. O laboratório, ele identifica, e não é nem um laboratório, é um ponto de coleta. Ele identifica e já imputa no sistema a densidade. O tipo de material calcula a densidade. Ponto. Segunda forma que a gente descobriu. Se descobriu que, dependendo do trecho da mina que é retirado do minério, e dependendo do minério de ferro, por exemplo, que é a magnesita, ou minério de alumínio, que vem da alumina, oh meu Deus. Deixa eu me lembrar aqui, qual é o minério do alumínio? Minério do alumínio. O André deve saber essa aí. O André deve saber. Então, claro que a mina é só de um tipo de minério, né? Então, dependendo do trecho da mina, a gente já sabe. Então, o próprio operador do caminhão, fora de estrada, aquele caminhão gigante, ele já, quando ele chega no ponto de leitura da IA, ele, de dentro do caminhão, ele tem uma multimídia, não é nem um tablet, é um multimídia na tela, e que ele seleciona, do trecho 1, 2, 3 ou 4 da mina. Já está registrada a densidade, automaticamente a densidade, nível de umidade. Hein? Bauxita, que ele falou. Bauxita, isso mesmo, perfeito. Então, da mina ele registra o setor que a mina, que vê aquele minério, então já está registrada a densidade, automaticamente a IA calcula isso. Dessa forma. Ele falou que é até legal, porque informa o que está no caminhão e que pode até evitar fraude, né?
Isso aí. Por exemplo, existe alguma fraude quando se transporta o minério de ferro do Brasil que se vende para a China e etc. Né? Então, a IA provavelmente vai ser aplicada lá. Provavelmente deve ser o próximo Perfeito. passo. Ele escreveu aqui, sensacional. É Parece... sensacional mesmo, André. É sensacional mesmo. Ô, Luiz, deixa eu te falar uma coisa, que assim, todas as vezes que eu entro para fazer alguma chamada ou algum vídeo relacionado à inteligência artificial, a gente sempre para na parte de privacidade. Isso é um ponto que sempre acontece. Então, assim, quais seriam as estratégias para a gente garantir segurança e privacidade dos dados quando você utiliza algoritmo de inteligência artificial dentro do processo produtivo? Especialmente quando você aplica isso nas informações que são sensíveis da empresa e do próprio cliente. Que tipo de estratégia a gente vai usar? Essa semana passada nós estávamos conversando nisso. Por exemplo, lá na Iconic, a Natália que está presente. A Natália trabalha na Move, não é isso, Natália? Natália Ribeiro. E ela, eu achava que a Luana também está, mas a Luana já saiu, mas a Natália trabalha na Move. E, por exemplo, quando a gente fala de informação sensível, na indústria, a gente chama de segredo industrial, né? E o segredo industrial é uma etapa a ser tratada quando se aplica a IA. Primeiro se faz teste inicial, depois o negócio funcionou, então agora a gente chama de escalar isso para toda a planta ou toda a fábrica. Aí vem um segredo industrial. Como é que a gente vai proteger isso? Primeiro passo, política de segurança muito bem definida. As empresas têm, só que provavelmente são pouco divulgadas. Então, é reforçado. Além de ser reforçada, ela é sofisticada. Então, é deixado muito claro que isso é levado a sério. Por exemplo, eu estava numa fábrica há 2 semanas atrás, então houve uma parada de 2 horas de uma live, 2 horas, a fábrica parou, porque o presidente, ele decidiu, já havia programado fazer uma live importante, e ele deixou muito claro na fala dele a importância do segredo industrial da fábrica. Ele repetiu enorme vezes. E eu na sala com alguns gerentes, supervisores, engenheiros, eu virava, anota aí quantas vezes o Miguel falou de segurança de dados, segurança de informação, segredo industrial. Nós anotamos, deu 72 vezes. Do momento que nós começamos a anotar. Então, o primeiro passo é a política. O segundo passo são algumas tecnologias de machine learning que são colocadas na rede, que elas, como é que eu posso dizer? Elas protegem muito bem senhas e controle de acesso. Por exemplo, a Petrobras já tem isso há muito tempo, tá? Uhum. Antes mesmo da Lava Jato, a Petrobras já estava investindo em tecnologias que protegiam dados de segurança industrial, etc., de propriedade industrial, que, por exemplo, o nome dessa ferramenta eu lembro até hoje, Varones. Depois, se quiserem pesquisar, entrem na internet, Varones. Eu vi a demonstração dela. Você conecta todas as máquinas, as interfaces no sistema, celulares estão acessando a rede, computadores, etc., máquina de impressão, tudo, e etc. Se alguém plugar um pendrive ou tentar retirar alguma informação via e-mail para fora da rede do sistema ou entre setores que a minha política de segurança não permita, por exemplo, o financeiro passar para o comercial, os suprimentos passar para o comercial passar para os suprimentos. Imediatamente, um pessoal de compliance é avisado numa sala de controle. Isso é fabuloso, lá funciona isso, tá? E o seu ramal, da onde está sendo retirada a informação, a tentativa, é acionado. Claro que é bloqueado e é acionado. E eu vi o teste, a gente fez um teste e tocou o ramal do lado, a pessoa lá de TI ligou imediatamente, bom dia, aqui é o fulano tal setor, nós verificamos uma tentativa de retirar a informação do banco de dados e nós queremos saber por que você está acessando isso. Chega a ser não é nem constrangedor, é incisivo. Então, existe sim já tecnologias de machine learning, que eles chamam, né? Para poder bloquear isso. Né? Agora, se vão surgir outras, Sérgio, eu não saberia, por exemplo, conversando com um pessoal do INPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, eles disseram o seguinte, as inteligências artificiais, elas já podem gerar, por exemplo, propriedade intelectual. Uma inteligência artificial pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica.
Vou dar um exemplo. Há 2 semanas atrás, num domingo, estava entediado em casa, aí eu não queria sentar a escrever meu livro, voltar a escrever meu livro de Lean. E eu peguei uma IA e fui testar que faz livro. Ela realmente fez um romance, eu vou postar isso, vou deixar gratuito para todo mundo, um romance de Lean em 6 minutos, sendo que mais ou menos 5 foi informação que eu coloquei de cadastro, um contexto básico, etc., alguns elementos, e 1 minuto ela fez. E o curioso, ela fez um diálogo entre eu, Aloysio, o nome do engenheiro Aloysio, e o outro engenheiro, João Orlando. O curioso é que ela poderia ter pego o meu nome Aloysio, porque eu cadastrei como Aloysio, mas como foi pegar o nome do professor João Orlando? Sabe por quê? É porque quando você faz o teste, ela vai buscar elementos dentro da rede que você está acessando. Do meu computador resolver. Como tem muita coisa escrita com o João Orlando no meu computador, então ela pegou o nome do Aloysio e do João Orlando e colocou como 2 engenheiros da fábrica dialogando. Que interessante. Isso me assustou. Isso, ou seja, pode gerar propriedade intelectual instantânea. Aí a pergunta é, como proteger isso? Porque aquilo, na verdade, foi gerado das informações do computador do Aloysio. Então, eu não saberia dizer como é que vão ser futuramente os mecanismos jurídicos, né, para publicações, propriedade intelectual. Foi o que meu amigo lá, o Fábio, lá do NPI, comentou. Aloysio, ainda há uma discussão muito grande a ser feita de como limitar a propriedade intelectual gerada por uma IA. Esse é um problema futuro, mas eles vão resolver. Isso, num primeiro momento, não tá. Assusta quem realmente preza muito por isso. Algumas empresas, por exemplo, as empresas francesas, só por curiosidade, elas têm muito cuidado com seus dados. É uma característica. Né? Todas que a gente atendeu, eles são muito cuidadosos. Inclusive, o contrato que nós assinamos geralmente tem um termo de NDA muito criterioso. NDA é um termo de confidencialidade, para os que estão presentes aqui. Bem criterioso. E mais criterioso ainda em relação à informação, viu, pessoal? Primeiro, eu sempre digo o seguinte, que a informação da empresa é da empresa. Então, você tem que prezar por isso, por ética. E parece que no momento, num afã de querer buscar uma informação, de querer compartilhar uma informação, de querer usar uma informação que não é permitido, muitos utilizam, mas não se iluda, não se iluda. Isso pode ser rastreado facilmente e você ser penalizado por isso de forma exemplar, inclusive. E por nada. Eu vou te dizer mais. A gente vê situações, casos, a gente fala para aluno em sala de aula, nada de pegar informações das empresas que vocês estão estagiando ou trabalhando. Nada. Porque isso é rastreável, é muito fácil. E alguns simplesmente postam informação que é confidencial. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, Luiz, deixa eu te perguntar uma coisa. Você dá consultoria em muita empresa, né? E muita empresa grande, né? Como é que você vê essa relação da adoção da inteligência artificial e o chamado desemprego, porque você vai adotar agora a IA e muita gente vai ficar de fora? Como é que você vê isso? Como é que você percebe? Qual a tua sensibilidade em relação a isso? Olha, o curioso é que de um ano para cá tem tido muito layoff em empresas de tecnologia, né? E realmente, mas por quê? Né? O layoff tem... Explica para o pessoal leigo aí o layoff. O layoff nada mais é, pessoal, o termo que a gente utiliza de demissões em massa para empresas de tecnologia. Google, Amazon e etc. Então, essas empresas de tecnologia que fazem demissões em massa, que é chamada na mídia como layoff, literalmente, o curioso, como é que elas estão demitindo muito? Elas demitiram muito porque elas cresceram muito na pandemia, incharam. E agora a demanda estabilizou, então elas tiveram que mandar muita gente. Ponto. Apesar de elas terem milhares de pessoas no mundo, literalmente, e mandarem embora 2.000 pessoas, claro que é muita gente, mas para os 280 mil não é nada. É só para vocês terem uma ideia de escala, mas 2.000 pessoas são 2.000 pessoas no Brasil. Com a IA, esses profissionais, provavelmente, eles já são profissionais muito voláteis, né? Eles só vão se posicionar melhor e talvez ir para essa área. Por exemplo, um colega lá do jiu-jitsu, deixa eu ver se a Duda está aqui. A Duda é uma colega lá do jiu-jitsu,
colega estava me falando essa semana que ele estuda na PUC, né? Então ele estava falando, Luiz, estão criando vários laboratórios só para isso lá. É mesmo, estamos migrando daquela programação tradicional para ir para IA. Isso já, Luiz. Laboratório, imagina, Sérgio, com 70 pesquisadores, muita gente, né? Então, vai haver migração em TI. Para as profissões operacionais, vamos pensar, advogado, depende de documento, texto, né? O auxiliar administrativo, o próprio administrador, com algumas rotinas em si, o que vai acontecer? Essas rotinas serão automatizadas e enxutas. Num primeiro momento, a gente entende que, quando eu falo primeiro momento, é o próximo ano, 12 meses a 18 meses, essas rotinas vão ser automatizadas, então você que está na rotina vai continuar fazendo todas as outras, só que 10 a menos porque você é automatizado. Mas no horizonte de 24 meses, a informação que a gente tem, aí sim, alguns processos serão revistos e vão dizer o seguinte: o Aloysio trabalha com 30 processos, o João com 30 administrativos e o Sérgio com 30. 15 processos do Aloysio já foram automatizados. Será que eu não posso pegar 7 do Aloysio e dar para o Sérgio e mais 8 do Aloysio e dar para o João? E eu não preciso do Aloysio. Isso vai acontecer em 24 meses. Eles não dizem em anos, a medição é em meses. Então eu vejo que vai ter impacto sim. Mas alguns segmentos específicos, tá? Bancos, o varejo, literalmente, o back-office vai ser automatizado. Parte do front-office, o pessoal do comercial, vai ter muita atividade, só que a IA lá vai vir para ajudar. Então, aqueles profissionais vão sair de vendas se eles não se adaptarem, não aprenderem. Então, vai ter impacto. Para as empresas vai ser muito bom, tá? Vai ser muito bom. O que eles dizem é o tempo de maturidade dessas ferramentas que ainda vai levar algum tempo. O André está falando que já são 2.000 CPFs na fila do CAT. Deixa eu te falar uma coisa. O André, só para botar antes, ele estava falando que os alunos já colocam a empresa, né? Empresa fulano de tal. Mas só que você vai ver o trabalho, só existe aquela empresa sobre aquela função, e todo mundo já sabe qual é a empresa, né? Então, por mais que você às vezes bote empresa ABC, coisa e tal, no final todo mundo já sabe, porque aquela empresa, só ela faz aquilo, né? Isso é uma... Luiz, assim, a gente já se conhece já há alguns 20 e poucos anos aí, a gente tem uma estrada grande na educação, e a gente sabe que quando a gente começou, principalmente na graduação, a dificuldade que era para a gente buscar conhecimento. Você sabe disso, que a gente realmente tinha que buscar mesmo para levar para a sala de aula o que estava acontecendo no mercado. Hoje as coisas estão muito mais fáceis, né? E até dentro do próprio processo produtivo, você vê as facilidades que a inteligência artificial vem trazendo para a gente. E isso, às vezes o aluno me pergunta, professor, o que é que eu faço? Assim, tá começando tanta coisa, está emergindo aí, o que eu faço agora? Nós somos pais de filhas praticamente da mesma idade, né? Nossas filhas têm 5 anos, vão fazer 6 anos, são praticamente da mesma idade, e a gente sabe que para elas a profissão, de repente não foi nem apareceu a profissão delas ainda. Eu imagino para quem hoje, para os alunos que estão pegando essa transição, né, do que está a inteligência artificial entrando agora. Hoje você tem o termo engenheiro de prompt, que a gente não ouvia um tempo atrás, piloto de drone, o próprio Uber. Então, são termos que há pouco tempo estão no mercado. O que você, como um educador, acima, claro, você é alguém que trabalha no mercado, mas você também é um educador. O que você passaria de mensagem para as pessoas que estão aí no mercado agora? O que elas poderiam fazer? Assim, não vou deixar esse trem passar, eu vou ficar nesse trem, eu não quero perder esse bonde da IA, eu não quero perder o que está acontecendo, que pode ajudar no processo produtivo. O que você daria como, assim, a gente não fala em conselho, né, mas como uma recomendação forte? Recomendação, isso. Um ponto que eu colocaria aqui como é que eu posso te dizer, como recomendação a todos. Outro dia uma aluna, né, a Fabiane, disse assim, Luiz, eu queria entrar no segmento de gestão de projetos, como é que eu faço? Para a IA, segue a mesma lógica. A diferença é que em gestão de projetos, gestão de processos, análise financeira, um segmento financeiro, são realmente segmentos bem definidos.
Esse segmento de IA, a gente chama de cross-functional, ele passa por todos, né? Então, o primeiro passo é a gente realmente ter informação relevante sobre. Está surgindo. Então, que tipo de informação relevante? Participem de lives como essa, participem de palestras online, assistam documentários. Então, primeiro é ter informação. Segundo, leiam. Leiam em fontes privilegiadas. Então, tem que ler, não tem jeito, né? Só ouvindo as pessoas falarem, por mais que a gente brinca em sala de aula, você ensina, a gente fala na frente e pede para você repetir, você mesmo fazer. Então, se você não lê, você não absorve. Então, leia em fonte privilegiada. Alguma revista privilegiada. Quando eu falo ler, não é ler aquela matéria de jornal que são 2 parágrafos e uma foto. Não, leia um artigo crítico sobre o tema. Forme opinião, para você ter informação. Terceiro, no segmento que você atua, literalmente, comece a fazer. Você já tem uma ideia do como é que funciona, qual é o conceito. No segmento que você está, você literalmente começa a buscar aplicações. Eu tenho certeza que você vai encontrar. Por exemplo, eu sou encantado com as IAs de apresentação. Sabe por quê? Porque o que a gente mais faz é apresentação como consultor e como engenheiro. Vai ter que ser uma no início da proposta, vai ter que ser uma no fim. Literalmente. Na entrega do projeto. Tem que arrebentar, porque a gente é uma boutique. A Rio Consult é uma empresa pequena, especialista em gestão em Lean, em processo, em M&A, compra e venda de empresas, etc. Então, para eu competir com Deloitte, com Accenture e com ABCD, eu tenho que ser melhor que eles. E aí eu tenho que ser melhor em quê? Em tudo. Em conteúdo e na apresentação. É o que eu comento. Tudo gira em torno de forma e conteúdo. Não basta que a mulher de César seja honesta. Ela tem que parecer. Então, em vez de eu ficar pagando... A gente tem design, tem tudo que você imagina. Mas a gente fica testando. Dá muito trabalho fazer uma apresentação. Então, fico testando. Aí, outro dia, eu descobri uma IA que ela faz análise estatística falada. A gente fala... E os caras, a IA vai gerando análise. Quero fazer um histograma, ela faz o histograma. Eu quero calcular a capabilidade do processo, calcula. O cara chegou, me arrepiava de felicidade. Então, você começa a pesquisar nesse mundo. Por exemplo, mas aonde, Luiz, você é tão disperso? Vai lá no seu Instagram, procura Tralha, né? IA, e você vai ver todos os posts de IA. Aí você vai pegar um daqueles influencers da vida que estão divulgando pra caramba, eles realmente não sabem do que estão falando. Mas eles trazem, sabe o quê? Valiosamente, o grupo de IAs testadas e úteis. Aí, por exemplo, eu descobri um site que tem a grande maioria delas. Um site. Então, eu não preciso ficar procurando. Aí eu vou procurar as que me interessam. Por exemplo, um colega, ele perguntou, Luiz, onde é que a gente acha para direito? Entra aqui no site e verifica, ele achou para texto. Leitura de texto e interpretação em texto. Maravilhoso! Um colega que está fazendo uma tese, Luiz, eu preciso ler, um professor, né? Vou participar de uma banca de mestrado, preciso ler 2 dissertações. Então, eu preciso pegar alguns elementos para saber se a dissertação responde sem eu ter que ler os 180, 200 páginas. Aí tem a IA que te permite fazer perguntas sobre o documento e te responde tudo. Perfeito, então, né? É assim que se faz. Então, a recomendação é você, primeiro, entrar nesse mundo, ler sobre, e você vai encontrar algo útil para você, pessoalmente, ou para o seu segmento. Depois, você vai, naqueles pontos, naqueles sites, onde congregam todas essas informações, você começa a testar. Faz disso um hábito, assim como a leitura, faz disso um hábito. Quando você descobrir o primeiro, já valeu todo o teu esforço. O André está falando aqui que, na verdade, no final, a gente terá que fazer apenas análise crítica, né? Isso aí. Exatamente. Isso aí, André. Exatamente isso. Sabe o que eu ia pedir, pessoal? Tira aí um print aí da tela aí, ó. Pessoal que quer guardar recordação aí do professor Baltar e do professor Luiz, tira um print, né? Coloca nos seus stories aí, divulga a gente aí, compartilha, ok? Aloysio, pô, eu não tenho nem palavras para te agradecer, porque eu sei do teu tempo, de como você tem um tempo escasso e como você é uma pessoa que está presente em vários lugares. E, assim, te agradecer, assim, muito por tá fazendo esse bate-papo com a gente aqui. Eu queria que você deixasse aí
tuas redes sociais aí para divulgação. Então, pessoal, primeiro, obrigado, Sérgio, pelo convite. Obrigado. Eu estava, antes de me preparando para essa live, né? Eu estava me lembrando, né? A gente faz tanta coisa, a gente se dedica a tanta coisa, ou se dedica a tanta coisa que nos interessa, que é do nosso interesse. E no final, eu estava lendo hoje, chegaram livros para mim, eu estava lendo um livro. Então, a minha vida gira em torno de excelência operacional, trabalhar com processo, né? E aí um filósofo diz o seguinte, que excelência, poxa, uma coisa maravilhosa que eu li, que não tem a ver com a competência técnica que a gente desenvolve, né, que a gente busca sempre, mas ele diz o seguinte, que a perfeição suprema é ser uma boa pessoa. E isso, Baltasar Gracian, tá? A Arte da Sabedoria. Vamos deixar o livro para vocês. Se eu conseguir o PDF, eu disponibilizo aí. E a mensagem que eu dou é que, realmente, se for para divulgar, contribuir e agregar algum valor à vida das pessoas, alguma informação importante que facilite, no nosso caso, o viés é profissional, mas qualquer outro viés que impacte, sempre vale a pena o esforço, vale a pena a disciplina, o comprometimento, o compromisso, porque tudo leva tempo, né? A gente estuda esse programa, se prepara para tirar dúvidas, para dar informação, para não falar besteira, né? Porque a gente, como pesquisador, nós somos humildes, né? A gente não sabe tudo. Lembrando aqui que nós falamos só de processos produtivos, dentro do que eu conheço, dentro do que eu li, dentro do que eu pude observar. Claro que tem muito mais que eu desconheço, né? Mas se for sempre para agregar valor à vida de vocês ou de qualquer outra pessoa que possa se beneficiar com algum conhecimento ou algum erro que nós já tivemos e podemos corrigi-lo, sempre é válido. Então, a mensagem é essa, e eu digo para vocês sempre se atualizarem, porque o mundo virou a chave, né? Depois da pandemia. A chave é se atualizar. Imagina, eu vou fazer 50 anos, eu estou falando aqui, eu estou aqui em A, e realmente a direção é essa agora, as minhas disciplinas de competência eu vou direcionar, eu já, inclusive, montei os planos de aula para esse semestre, incluindo nas disciplinas que são em laboratório, a gente aplicar, buscar com os alunos, que é outra geração também, né? Outra geração. Que não quer vir para sentar em sala de aula para ouvir a gente resolver exercício, falar de teoria e fazer os alunos resolver exercício de livro. Não querem, né? Não querem. Então, a minha mensagem é essa. Obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa de abrir esse canal através do Genius Mind de divulgação, que é tão necessário, que eu não tenho visto canal sobre isso, tá? Não consistente dessa forma. E vindo de você, principalmente. Obrigado, Luiz. Olha, eu peço ao pessoal que está aí na live, sigam aí o professor Aloysio Monteiro aí nas redes sociais, Instagram, sigam a Rio Consulting Group também, sigam o Genius Mind, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. A gente vai trazer muito tópico ainda, muito conhecimento para vocês. Eu acho que a gente só vai conseguir melhorar como ser humano, como planeta, como tudo, se a gente disseminar conhecimento. Essa é a única forma. Se cada um trouxer o seu pedaço, a gente vai realmente fazer algo melhor aí para a vida das pessoas. Tá bom? Aloysio, mais uma vez, muito obrigado. Que a gente possa aí se encontrar aí em outras lives, e aí eu fico à disposição também, a Genius Mind fica à disposição de você quando você quiser alguma coisa da gente aí, por favor. Obrigado aí, meu amigo. Obrigado. Conte sempre. Obrigado a todos os participantes pelo tempo de vocês. Obrigado. Um abraço, pessoal. Um abraço. Um abraço a todos. Tchau, tchau.